Oi, eu recebo aqui com a avó o Carlos Saad, que é artesão, e eu fiquei sabendo que ele é cantor também. Canta! Tá vendo só que legal? Que vai nos ensinar a fazer uma caixa para batom de pátina aquarelada. Isso. Né? Que vai ficar exatamente este resultado aqui. E essa pátina é feita com fralda. Com fralda? De tecido. Gente, com fralda você pode fazer com a fralda. Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar os materiais e a gente já começa a fazer todo o processo, tá, Carlos? Então nós vamos precisar, para fazer a nossa caixa para batom, uma peça em MDF, uma lixa para madeira número 220, pincel chato largo, pincel chanfrado para sombra, rolinho de espuma, bandeja de isopor, tinta látex PVA fosca nas cores gelo, cenoura e marrom, tinta acrílica fosca branca, pedaço de fralda de tecido, pano macio, pode ser malha de camiseta, vasilhame para água, palito de manicure com ponta de metal, caneta permanente preta, papel para decupagem, tesoura, cola branca, termolina leitosa, verniz acrílico brilhante, secador de cabelos ou soprador. Aí é opcional. Isso. Tudo que quem já trabalha com artesanato tem em casa. Maravilha. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente nós pegamos a peça crua, né? Lixamos as bordas, que é a parte mais áspera, onde tem o corte da madeira. Tá. Essa primeira lixada é interessante para tirar essa aspereza, né? Tá. E com um rolinho de espuma ou pincel, Tá. nós colocamos um pouquinho de tinta na bandeja. A tinta gelo, no caso, que eu escolhi as cores da decupagem. Tá. Tá? Com o rolinho, nós molhamos na tinta e aplicamos na peça. Aplicou. A primeira demão. Tá. Seca, lixamos novamente, retiramos o pó e aplicamos mais duas demãos da mesma cor com intervalo de secagem. Tá. E demora muito para secar? É rápido, mas se você agilizar com o secador é 5 minutinhos. Eu já trouxe aqui a simulação em plaquinhas de madeira para ficar mais fácil demonstrar, né? Tá. Então fica nesse aspecto. Uma mão, secamos, lixamos, mais duas no intervalo de secagem. Tá. 3 demãos. Isso. Nós vamos trabalhar agora com a tinta. No caso, eu escolhi a cor cenoura, porque são os tons compatíveis com a decupagem. A nossa decupagem são essas figuras aqui. O Pipoca vai mostrar pra gente. Então, assim, pra ficar aquele realce, tom sobre tom, combinar né? tom sobre tom, exatamente. Olha que gracinha, os batons, os frascos. Maravilha. Se a pessoa tiver em casa uma outra cor de papel, procura tons que existem na decupagem, né? Eu peguei aqui um pedacinho de fralda de tecido, dobrei como se fosse um lencinho, ó, certo? Tá. Dobrei, umedeci na água, molhei na água, espremi bem para tirar todo o excesso. E vamos trabalhar com a fralda úmida, certo? Certo. Com a cor cenoura. Nós colocamos um pouquinho na bandeja de isopor. Tá. Aqui eu costumo diluir essa tinta com um pouquinho de água. Mas quando a gente vai fazer o sombreado depois, a tinta fica muito rala, então o sombreado apaga. Então o que a gente faz? Colocamos um pouquinho de verniz na tinta. Aí o verniz fixa a tinta e não sai quando sombreia. Tá? Maravilha. É uma dica a mais que as pessoas não sabem, né? Um Estão pouquinho aprendendo de verniz. aqui. O verniz acrílico deixa uma aparência sedosa na tinta, né? É verdade. Sem contar que ele fixa. Então misturamos aqui para ficar bem homogêneo. Tá. Eu vou aplicar com pincel. Não, nós vamos umedecer a fraldinha aqui. Ah, com a fraldinha. Tirando o excesso. A fralda previamente molhada, úmida, né? E vamos deslizar aqui, ó. Ah, entendi. Fica uma aparência manchada, É. né? Mas é o que dá o efeito bonito aqui. Se a pessoa não tiver fraldinha em casa, pode usar um pedaço de gaze. Eu ia falar isso, eu falei, nossa, lembra uma gaze. Pode usar gaze. É bom porque às vezes a gente tem em casa, né, pra Isso. fazer algum curativo. No caso aqui, se quiser trabalhar com duas cores, ao invés de uma só, fica com essa peça que está aqui. Olha. Essa peça aqui, Eu ó, trabalhei ele em 2 tons. utilizou 2 tons, ficou uma graça também. É a mesma técnica que nós estamos aprendendo. Aí o que eu faço? Eu coloco tinta de 2 tons em 2 pratinhos e trabalho com 2 pedacinhos de gaze. Entendi. E vai trabalhando um sobre o outro.
Nossa, fica lindo mesmo. Fica manchado. Esse efeito manchado dá a impressão de um marmorizado, né? Verdade. E é uma pátina aquarelada, que ela é feita com tinta diluída, né? Secamos ou deixamos secar naturalmente ou agilizamos com o secador. Tá, secador. Pode, Eu já pode tenho uma agilizar pronta. o secador. Nós vamos trabalhar agora com a decupagem, né? Tá. Primeiramente, nós recortamos o motivo escolhido que nós queremos. Opa, tá caindo aqui, tudo bem, ao vivo é assim mesmo. Olha, no caso, eu já deixei recortado o motivo da decupagem que eu quero recortar, né? Aplicamos a cola no verso. Também tem outro pincelzinho de sobressalente. Até eu vou colocar pra cá essa aguinha, posso colocar pra cá? Pode à vontade. Pra gente pôr. Para aplicar a cola no papel, é interessante colocar sempre em cima de um pedacinho de isopor, uma bandejinha, para que não fique sujando a frente da decupagem, né? Para depois a figura fica toda borrada. Isso. E aqui, olha, fazemos isso. Tá, Alisamos com um pedacinho de camiseta. tá. Aquela camisa que pode ser de malha. A camiseta é bom que o pedaço de malha, porque ele não solta fiapo nem pelo. É, isso mesmo. Né? Então, se você apertar aqui e colar um fiapinho, já estraga o da decupagem. Secamos e aplicamos termolina leitosa sobre o papel, para impermeabilização do papel. Tá. Trabalhamos agora com o sombreado. No caso, como a decupagem tem alguns tons pendentes para o marrom, eu utilizei o marrom claro para fazer o sombreado. Tá. O sombreado é bem fácil. Nós trabalhamos da seguinte forma. Umedecemos o pincel na água para hidratar. Retiramos ou no guardanapinho de papel ou na própria fralda o excesso da água. Molhamos apenas a ponta mais longa do pincel. Que esse é o pincel chanfrado. Se as pessoas não sabem às vezes qual é o pincel chanfrado, é que ele é cortadinho assim. Ele é cortado assim. enviesado. Né? Nós molhamos a ponta mais longa na tinta e fazemos isso aqui, ó. Que lindo! Que sombra linda que fica! Dá um efeito bem bonito, né? Olha, um efeito lindo! Esse sombreado eu fiz em toda a volta da peça para realçar, né? Tô vendo no pontilhadinho. Os meninos vão mostrar que o pontilhadinho é o sombreado. Muito legal. E quanto que eu gasto, mais ou menos, fazendo uma peça dessa, Carlos? Olha, nesta peça aqui, você vai gastar uns de 10 a 12 reais, no máximo. Você pode vender de 25 a 30, o dobro. E vende. 100% você pode ganhar? Pode. Maravilha. Então, esse sombreado eu fiz em todo o contorno da peça, olha, né? E depois do sombreado pronto, eu fiz também um realce aqui na figura. Isso você pode sombrear para dar um destaque, um relevo, né? Você levanta a decupagem, ó. Que lindo. Muito lindo. Maravilha, nossa. Não fica aquela coisa chanfrada, chapada, né? E outra, é o destaque, porque eu tenho o contraste da cor mais clara, né, o cenoura, com o marrom. E eu tenho também nas minhas figuras, né, o tom. Depois do sombreado feito, nós vamos trabalhar com a costurinha. Tá. Essa costurinha é feita com caneta permanente, preta. Caneta permanente. A ponta mais grossa. Eu faço pontos pares 2 a 2. Tá. Por que 2 a 2? Pares. Porque eu vou unir depois um ao outro, ficando cada 2 pontos dá uma costura. Entendi, vai ser a costurazinha. Certo? Fiz em toda a volta. Onde eu fiz o sombreado, eu fiz a costurinha também. Maravilha. E agora com o palitinho de manicure, ponta de metal, tinta acrílica branca. Eu vou fazer vamos unir os 2 pontinhos. de 2 em 2. Aí vai ser muito legal, muito fácil. E dá um efeito, a costurinha dá um efeito muito bonito na peça. Em quanto tempo está pronta uma peça, Carlos? Olha, no máximo 2 horas. 2 horas. Se você agilizar com o secador, você faz a peça em 2 horas tranquilamente. Então... A costurinha é feita assim, ó, nós unimos o ponto um ao outro, fazendo um arco, né? Parece que está costurado. Fazemos a volta toda. Terminada a costurinha, 2 mãos de verniz com intervalo de secagem.